Olá a todos, meu nome é Renata, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Moldados pelo Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para se inscreverem no canal, curtirem e comentarem este áudio, para que ele se torne relevante e chegue até as pessoas que estão passando por um deserto e que podem estar precisando dessa mensagem. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com os amigos a respeito da lei do retorno. Eu acredito que quase todos que estão passando por um deserto pessoal devem ter cruzado aí nessas perambulações do YouTube, Google e afins, devem ter cruzado aí com a história da lei do retorno. Aliás, né, a lei do retorno é uma dessas leis que está no imaginário popular, mesmo que as pessoas não leiam a Bíblia e não conheçam a lei da semeadura, né? Eu costumava dizer antes de eu estar assim, na presença do Senhor, ter me convertido, eu costumava dizer assim, até em tom de brincadeira: olha, eu acredito em muito pouca coisa na vida com tanto fervor quanto eu acredito na lei do retorno. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz nessa vida, porque volta. Eu sempre disse isso. Desde que eu me conheço por gente, eu repito a mesma coisa. E hoje em dia, até mais, né? Mas hoje eu vejo esta lei do retorno de uma outra maneira, né? E eu acho que quase todo mundo que está no deserto, como eu disse, em algum momento se sentiu injustiçado por estar no deserto e por estar vivendo todo esse cenário de destruição e dor que quem entra no deserto se dá conta, né? Quem está aí no deserto devido à separação de um casamento, muitas vezes não viu a separação chegar. Sabia até que estava vivendo altos e baixos, né? Porque que casamento que não tem altos e baixos? Às vezes eles se dão por anos e assim é a vida, né? Tem épocas que a gente está melhor, tem épocas que a gente está pior. E todo mundo que passou, que tem um casamento longo, tem ou teve um casamento longo, sabe que existem momentos melhores que outros. Mas que não necessariamente esses momentos vão terminar aí numa separação. Então, por isso mesmo que muita gente se vê surpreso quando o outro sai, fecha a porta, vai embora em busca da tal felicidade, né, alegando qualquer coisa que valha. Uns falam que você que errou, outros dizem que precisam ser felizes. Meu marido me culpou por tudo, me culpou por absolutamente tudo. Ele colocou assim, ele fez uma lista de tudo que eu fiz de errado e falou: agora eu preciso pensar em mim. E foi embora, sem olhar para trás. E acredito que seja o caso de muita gente. Então, é muito difícil, às vezes, a gente pensar que isso vai terminar assim. Claro que quem foi abandonado, quando olha para trás, olha para o passado, vê que teve sinais, né? Sempre tem sinais, mas que esses sinais também são aí mascarados pela rotina, né? Pela vida que vai passando, e você vai achando que a pessoa está cansada, que você também está cansado, e vai tocando, e aí, quando chega naquele cenário de terra arrasada, onde realmente a separação aconteceu, que você vai parar e falar: opa, acho que os sinais eram mais fortes do que eu pensava que fossem, na verdade. E não importa, né? Digamos que a pessoa saiu e você ficou ali, primeiro aquele vendaval, né? Que você mal consegue se segurar em pé, não come, não dorme, pensa nisso 24 horas por dia, fica totalmente obcecado por tudo que aconteceu nos últimos anos, vai ver foto, vai ver mensagem no WhatsApp, pensa em tudo que falou, pensa em tudo que aconteceu, mas o fato é que a sensação de injustiça, até pela dor que a gente sente, ela chega. E aquela sensação de injustiça, essa sensação de injustiça, ela é muitas vezes reforçada pela circunstância, né? Pela realidade que te cerca. Porque você está ali, em dor, muitas vezes ficou na mesma casa, né? Porque a pessoa às vezes acaba saindo e deixando. é, quem fica, fica normalmente na casa do casal e você fica ali naquele cenário de terra arrasada, sozinho, né, sozinha, pensando como é que vai fazer, e a dor é forte, a dor é grande. E aí, como eu disse, a sensação de injustiça vem. E você se pega ali orando em algum momento, pedindo ao Senhor que faça justiça por você. Acredito que quase ninguém se sente muito orgulhoso desse sentimento, porque em muitos casos, eu não digo em todos os casos, mas em muitos casos, essa sensação de injustiça e esse pedido por justiça do Senhor, esse pedido tem um tom de vingança.
né? E ninguém se sente. Eu quando orei assim, em algum momento eu orei assim, claro, todo mundo, né, gente? Quem nunca? A gente se sente envergonhado às vezes perante o Senhor, porque você não quer, você ficou casado com uma pessoa durante anos. Você não quer que o Senhor destrua essa pessoa. O que a gente quer, na verdade, é que a pessoa caia num cenário de arrependimento, mas que para nós, naquele momento de dor, passa por um cenário de justiça que o Senhor pode fazer por você, vendo, né, que você está ali sofrendo tanto. E é claro que o Senhor é justiça, mas o Senhor também é misericórdia. Então, às vezes é difícil, porque a nossa justiça ela passa, como eu disse, pela vingança. E a vingança não é boa, né, gente? Não é bom a gente desejar o mal do outro, porque não é isso que o Senhor quer de você. E também não é isso que vai te trazer. Se você está semeando esse tipo de sentimento, você também não vai colher sentimentos bons no futuro, né? Você tem que ser aquilo que você quer que aconteça com você. É claro que é difícil ter misericórdia por quem te deixou, né? E sumiu da sua vida de repente, você está ali em dor. Na dor, a gente não consegue ser misericordioso. Eu não acredito, a não ser que você tenha ali o pé na santidade. Não foi o meu caso. Eu não consegui ser assim tão misericordiosa no começo. Mas essa sensação de injustiça e esse pedido por justiça, ele às vezes vem. E como eu disse, Deus é justiça. É um dos principais atributos do Senhor. O Senhor é perfeito e incorruptível. A justiça de Deus é reta, mas, como eu disse, ela também pode ser cheia de misericórdia. E aí, a gente vai ter que pensar que Deus tarda, mas não falha. Parece vingança também? Olha, até parece, mas não é. Porque a gente, de acordo com a lei da semeadura na Bíblia, só a gente colhe aquilo que planta. Essa é a lei da semeadura. O que a gente precisa tomar muito cuidado, quem está em dor e quem está no deserto, é para não plantar o mal, não plantar sentimentos de vingança, não plantar sentimentos de destrutivos contra o outro, porque senão você também vai colher. Então, assim, se você não consegue olhar para o outro com misericórdia, o que eu acho muito difícil, para ser honesta, especialmente no começo, naquela primeira fase tão difícil, tente, peça ao Senhor para tirar do seu coração todos esses sentimentos que não são dele. Todos esses sentimentos que vai, na verdade, abrir um abismo entre você e Deus. E nesse momento você precisa do Senhor. Então, eu acredito que seja um pouco complicado a gente falar da lei do retorno, embora, gente, ela chegue, viu? Olha, não tem jeito. Para mim, ela sempre chegou. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa que pode não ter sido assim a pior coisa do mundo, olha, eu colhi em dobro tudo aquilo que eu plantei de errado. E nem precisava ter sido uma coisa assim tão grande. Talvez porque eu sempre soube, né? Eu acho que a gente, quando põe a cabeça no travesseiro, e é aí que eu queria conversar com vocês também, porque essa pessoa que saiu, assim como nós, essa pessoa também coloca a cabeça no travesseiro à noite. E quando tá tudo quietinho, essa pessoa sabe que errou. Todo mundo sabe, gente. Olha, a pessoa que sai por aí atrás da tal da felicidade, larga para trás a esposa, os filhos, às vezes nem tem filhos, mas tem uma vida, né? Junto, uma vida de detalhes, uma vida de investimento. E aqui eu não estou falando de investimento financeiro. Quem me dera eu estivesse falando de sentimento financeiro, de investimento financeiro. Eu estou falando de investimento emocional. Você passa aí anos nutrindo um amor, anos nutrindo uma amizade, porque todo bom casamento tem uma boa amizade, nutrindo o companheirismo, né? É um investimento de vida. Não existe um investimento maior do que um casamento. E essa pessoa de repente sai por aí, né? Sabe que errou. Muitas vezes tinha até uma pessoa esperando lá fora, né, essa decisão e a pessoa sai sem olhar para trás. Vocês acham mesmo que essa pessoa não sabe que ela errou? Olha, gente, ela pode falar o que ela queira falar para vocês, o que ela tenha dito para vocês. Ela pode ter, assim como o meu marido, despejado a culpa toda em vocês. Eles sabem, eles sabem. Eles sabem que eles não estão completamente certos. E eu tenho certeza que tem lado deles lá que diz que a gente errou e a gente errou mesmo, que ninguém é perfeito, somos humanos, mas o fato é, eles sabem que eles erraram. Isso vocês não tenham dúvida. Porém,
Quando a gente busca a vingança, é muito complicado, viu, gente? É muito difícil. Por isso que existe aquele versículo em Mateus, né, 6:33 que diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque se você tiver os seus olhos fixos no Senhor, todo o resto o Senhor endireita. Tudo que está torto, o Senhor endireita. E aí você não vai precisar pensar se ele vai agir com justiça. Com justiça ele vai agir, né? O que eu quero dizer é se ele vai agir com misericórdia ou com juízo. Porque essa é uma decisão do Senhor. A gente precisa, às vezes, parar e olhar que o outro lado também é filho de Deus. O Senhor conhece aquele coração. Ele sabe certinho como fazer a justiça dele. Certinho. Vocês não precisam se preocupar. Porém, do seu lado, a gente precisa tomar cuidado com as armadilhas do deserto, porque o mundo visível pode enfatizar esse sentimento de injustiça e te colocar numa armadilha que você mesma coloca essa armadilha, você mesmo coloca essa armadilha para você. Porque o mundo visível, ele mostra uma falsa felicidade que o outro lado está vivendo e que não necessariamente é o que está acontecendo. E por que que eu digo isso? Eu digo isso porque o outro foi embora, né? Tá lá, às vezes tem rede social postando foto, né, mostrando toda a felicidade que ele está vivendo, ou que ela está vivendo, né, porque ninguém posta o fundo do poço. Outro dia eu vi que o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas tem muito pouca selfie do fundo do poço. E eu acho que é verdade. Porque a gente, às vezes, no fundo do poço, a gente desaparece das redes sociais, às vezes, né? Mas a pessoa vai mostrar o que é bom, né? E ali, se você não está fazendo contato zero e você não está se poupando de ver isso, essa 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 declaração de felicidade do mundo visível vai enfatizar essa sensação de injustiça que você tem e aí sim que você vai dobrar teus joelhos pedindo por justiça, porque você está ali num momento miserável da sua vida, sofrendo muito e o outro está ali, né, vivendo a vida assim como se não existisse o amanhã. E se você não tem esse mundo visível, você conjectura. Se você não vê a felicidade, você conjectura que a pessoa está muito feliz porque ela não te procura, ela desapareceu e ela está então muito feliz vivendo lá, às vezes, como homem, como mulher estranha, e você ficou ali sofrendo. Porém, o mundo não acaba na primeira fase do deserto. A vida continua. Querendo ou não querendo. Para quem ficou é duro, né? Quando fala vida continua, porque a gente quer que a vida para nós para, né? Para quem ficou. Mas olha, gente, vai acontecer. A vida é uma roda gigante. Vai acontecer de você melhorar e a pessoa dar de cara com a realidade da felicidade que ela foi buscar lá fora. Porque ninguém é feliz o tempo todo. E aquela pessoa lá fora, aquele homem, aquela mulher estranha, não são o que eles foram buscar. Eu não sei se vocês já ouviram falar da lei dos 90-10, ou nem sei se eu ouvi falar ou se eu inventei essa lei dos 90-10, mas eu adoro falar da lei dos 90-10. Que é mais ou menos assim: a pessoa está lá casada, né, tem tudo, tudo, né? A outra pessoa, você, né, o cônjuge, né, a palavra cônjuge é maravilhosa. O cônjuge tem todas as boas características, mas tem ali, entrega tudo. Mas tem 10% que a pessoa não entrega, até porque ninguém é perfeito, né? Então, ou trabalha demais, ou trabalha de menos, ou é muito seco, ou é muito pegajoso, seja o que for, tem ali aqueles 10% que não tá bom, né? Não tá perfeito. E aí, a pessoa, muitas vezes, tocada pelos dedos do inimigo, né? Porque o inimigo tá aí, né, gente? Para roubar, matar e destruir, viveu, está aí há milênios, né, observando o homem, ele sabe certinho quais são as nossas falhas de caráter, ele sabe certinho quais são as armadilhas que ele pode armar para as pessoas que estão ali reclamando que os 10% não estão presentes. E aí ele coloca ali na vida do outro um homem estranho, uma mulher estranha, que tem ali aqueles 10% maravilhosos. E aí a pessoa cai, né? Vai ali, larga tudo e vai viver ali com o homem, com a mulher estranha por causa do tal dos 10%. Só que o que a pessoa que saiu esquece é que 10% não vai fazer a vida melhor. E aí, quando a pessoa olha para trás, a partir de um certo momento, porque na hora que a pessoa sai, ela não sente falta daquilo que quem ficou entregava.
a pessoa vai viver os 10% que completava a vida dela, mas completava. E aí a pessoa vai ver que falta absolutamente tudo. Toda aquela base que dava sustentação à vida já não existe mais. E aí, gente, não é fácil voltar. Não é fácil, né? Às vezes está lá opresso, vivendo na vida de pecado, enfiado na lama até as orelhas, e aí é muito difícil de sair. Só a tua oração e a tua intercessão, jejum, oração, intercessão, melhora própria, porque não existe restauração de casamento sem restauração pessoal. Vou falar isso em todo o vídeo, vocês vão cansar de mim. Mas é isso. E aí, enquanto você está buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida, sem você ter que se preocupar com a justiça, porque a justiça pertence a Deus. Porque nós sabemos que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele está em todos os lugares. Ele sabe fazer a justiça dele, meus amigos. Eu deixo os meus amigos e os meus irmãos com a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Fiquem os meus amigos e os meus irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo.